Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. Estaremos juntos no dia de hoje para aprender um pouco mais da Palavra de Deus e buscarmos respostas para as dúvidas do assunto em pauta. Hoje, finalizando este trimestre, estudando a 13ª lição que tem como título O Sacerdócio Celestial. Nesta última lição do trimestre, trataremos do sacerdócio de Cristo, destacando quais as características que fazem do Senhor Jesus um sacerdote singular, acrescentando também a natureza ímpar desse sacerdócio celestial. Você quer aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então não saia daí. Este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus, capítulo 7, versículo 26. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. O objetivo geral de nossa lição é conscientizar que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Segundo, explicitar o sacerdócio universal da Igreja. E terceiro, afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Hebreus, no capítulo 9, versículos 11 ao 15 e Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 4. Acompanhe conosco. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzidas sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonatas Éder. Parte do senhor, irmão Jonatas. Parte do senhor, pastor Nélio Jackson. E do auxiliar irmão Jonas Santana. Parte do senhor, irmão Jonas. Pai, senhor, pastor Nélio Jackson. Queridos irmãos, hoje nós estamos encerrando mais um trimestre, na lição de número 13. Esta lição que vai deixar muita saudade e aprendemos muito sobre o tabernáculo, sobre a tipologia ali apresentada por Deus, tanto que o próprio Deus, ao orientar Moisés,
disse a Moisés que todo o tabernáculo, bem como sua mobília, bem como a disposição das mobílias dentro do tabernáculo, as cores, os materiais, deveriam ser feitos conforme Deus havia dito. Isso porque o Senhor, embora que Moisés talvez não entendesse, né, mas o Senhor já estava ali mostrando o plano de redenção, não só para Israel, mas para toda a humanidade. E durante esse trimestre estivemos aprendendo desde a entrada do tabernáculo, né, desde a porta de entrada do tabernáculo, aprendemos sobre o pátio externo, o santo lugar, os santos dos santos, tivemos uma lição exclusiva sobre a Arca da Aliança, aprendemos sobre os sacrifícios, diversos tipos de sacrifícios e o que aquilo representava para Israel e o que representa para a igreja hoje, que tudo eram sombras, né, que estavam apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na lição de hoje, né, estamos estudando esta semana, a última lição do trimestre, vamos falar sobre o sacerdócio celestial, né? Cristo como sumo sacerdote. É bem verdade que a carta aos Hebreus ela é escrita com o objetivo de estimular os irmãos à fé, porque muitos irmãos que antes eram judeus e haviam abandonado o judaísmo, haviam abraçado a fé cristã, começaram a passar momentos difíceis, tiveram seus bens levados pelo governo, né? Sequestrados pelo governo, eles começaram a ser perseguidos e ser mortos, enquanto que os judeus sempre tiveram a complacência para o exercício da sua atividade religiosa pelo Império Romano, não havia problema. Então, alguns cristãos começaram a voltar ao judaísmo, né, para não serem perseguidos, até passar a perseguição e voltarem novamente a abraçar a fé. Então, o escritor aos Hebreus ele vai mostrar que fazer isso era vituperar a cruz de Cristo, é voltar atrás. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 10, o escritor ele vai nos dizer o seguinte, versículos 38 e 39, que diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O escritor aos Hebreus estava dizendo, olha, recuar, voltar às práticas judaicas, voltar aos rituais, às leis cerimoniais, é você retroceder, porque agora aquilo que era sombra passou. Você já recebeu e você já tem conhecimento da substância que é Cristo. É por isso que o escritor aos Hebreus ele vai mostrar aqui Cristo como superior, primeiro aos anjos, depois a Moisés, a superior à aliança, superior ao sacerdócio, vai mostrar Cristo superior a Josué, né, a entrada do povo, né, diz que Josué não levou o povo para a terra prometida, mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Então, a carta aos Hebreus vai trazer e vai mostrar a superioridade de Cristo em relação a tudo no Antigo Testamento, né? Cristo é justamente o cumprimento de tudo aquilo que estava no tabernáculo, está cumprido na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa lição desta semana está falando sobre o sacerdócio celestial de Cristo. Irmão Jonatas, de maneira preliminar, como é que a gente já pode introduzir esta lição para o professor que nos acompanha? Muito bem, pastor e queridos irmãos ouvintes, não é? A realidade do sacerdócio foi tratada, pastor, a princípio na lição 11, a gente chegou a tocar um pouquinho quando a gente fez um paralelo entre o sacerdócio de Jesus e o de Arão. Então é importante também que o professor reflita novamente, né, naquilo que aprendeu, porque hoje nós estaremos literalmente tratando daquele assunto, só que ampliando o debate para Cristo, não é? Então, o sacerdote é aquele homem, pastor, que vai levar para Deus os sacrifícios do povo, vai ser o homem que vai orientar o povo. Só que o sacerdote, ele era humano. Vamos ler um texto bem interessante da palavra de Deus
Hebreus, né, carta aos Hebreus, nós vamos trabalhar muito dentro desta carta, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo 7, versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, a gente precisa já, a princípio, relembrar algo que a gente estudou mais atrás, que os sacerdotes, os sumos sacerdotes que existiram antes de Jesus, eles eram homens. Isso. E muitas vezes precisavam oferecer sacrifício primeiramente por eles, para depois oferecer pelo povo. Então, essa grande dificuldade de não ter um representante legal que pudesse atentar para todas as dificuldades que o ser humano tem, nenhum outro homem tinha. Não é? E aí a Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo, capítulo 7 e o versículo 26, veja o que diz as Escrituras, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então a gente precisa, a princípio, pastor, entender essas características do sacerdócio de Jesus, não é? Descrita aqui pelo querido escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, e eu acho que durante o programa a gente vai tratar de um a um, não é? Essas características do sacerdócio perfeito de Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele vai pormenorizar, né, esse texto que o senhor falou aí em 7, 28, ele vai pormenorizar, ele vai destrinchar um pouco mais para poder mostrar que Cristo está perfeitamente enquadrado dentro do título de sumo sacerdote. Né? E aí no capítulo 5, é bom, professor, você que está nos acompanhando, pegue seu caderno de anotações, sua revista de escola dominical, sua Bíblia, anote os textos, né? Os comentários que nós estamos trazendo aqui para enriquecer a sua aula. Então, Hebreus capítulo 5 diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, ou seja, o sumo sacerdote era um homem que era escolhido dentre os homens, não eram anjos. Isso. Olha, não existiam anjos, eram homens, tomados dentre os homens. E é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Então, observe, todo sumo sacerdote era homem, não era anjo, homem, que era constituído para tratar de quê? Das coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Nós já aprendemos esse trimestre que dons aqui no sentido de oferta de cereais e manjares. Então, tanto cereais quanto sacrifício de animais. Aí ele diz assim: porque este sumo sacerdote, versículo 2, possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ou seja, ele como sumo sacerdote, ele tinha que oferecer o sacrifício por si e por sua família e depois pelo povo, porque ele sabia da dificuldade que o outro possuía, que ele possuía a mesma dificuldade, era fraco, era pecador, e da mesma forma que o outro tinha dificuldade, ele também teria. Aí diz assim, versículo 3, e por esta causa, que ele estava também rodeado de fraqueza, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, aqui já mostra a impossibilidade dele salvar qualquer pessoa. Porque ele tinha que oferecer pelos seus pecados, pelo pecado dos outros. Aí, no versículo 4, diz assim, e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Ou seja, foi Deus quem instituiu Arão, né? Aí, versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Veja aqui as informações, que coisa linda esse capítulo traz. Mostra que o sumo sacerdote era escolhido dentre os homens, não eram anjos. Segundo, eram escolhidos para tratar das coisas concernentes a Deus, era oferecendo dons e sacrifícios pelos ignorantes e errados, como também ele estava rodeado de fraquezas.
ele também deveria oferecer sacrifícios tanto pelo povo, quanto por si mesmo deveria fazer oferta pelos seus pecados. Aí ele diz, mas ele fazia isso por quê? Porque Deus escolheu Arão e a tribo de Levi para oferecer e fazer este sacrifício. Era a tribo de Levi que ia fazer isso. Mas quando vai falar em relação a Cristo, ele diz, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Ele não disse assim, eu sou sumo sacerdote. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer, não, Deus, como constituiu Arão, Deus constituiu a Cristo como sumo sacerdote. E além disso, ainda diz assim, tu és meu filho, hoje te gerei. Não era apenas a tribo, era filho. Deus constituiu seu filho como sumo sacerdote. E ele diz assim, e tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmão Jonas, a descrição do escritor aos Hebreus aqui, capítulo 5, já deixa claro. Cristo estava dentro, atendia às exigências de que tinha que ser homem, tinha que ter a sensibilidade humana para entender as fraquezas dos homens, tinha que assumir e sentir o que um homem sentia para poder se enquadrar e poder interceder pela humanidade. Perfeito. Acho que no caso de Cristo, de Jesus enquanto sumo sacerdote, o único que podia atender todos os requisitos necessários para poder ser sacerdote e ao mesmo tempo ser o sacrifício perfeito, a única pessoa só era o próprio Senhor Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 26, o texto diz o seguinte, porque nos convinha tal sumo sacerdote, primeiro, ser santo, como já foi mencionado aqui, santo. E Cristo é santo, mas é a mesma santidade de Deus. Convinha que ele fosse inocente, como já foi mencionado aqui. Não cometeu nenhum crime. A própria Bíblia diz que ele nunca pecou e nunca da sua boca saiu engano. Nem conheceu o pecado, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e 21. Mesmo estando em carne humana, mesmo tendo se tabernacular-se aqui, tabernaculou-se, na verdade, esteve entre nós, mas foi inocente, nunca cometeu o pecado. Depois, imaculado, nunca teve uma falha sequer. E por último, separado dos pecadores, no sentido que ele não era um pecador. E a coisa mais importante, talvez, um dos critérios importantíssimos, que é Hebreus capítulo 7, versículo número 27, que vai justamente dizer que ele é mais importante que os céus. Quer dizer, é óbvio, porque nesse caso, se Jesus é Deus, se foi ele que criou os céus, então ele é mais importante que o próprio céu. Então, essas características reunidas na pessoa de Cristo, fora essas que o senhor mencionou, pastor, incluindo essas que o senhor mencionou, mostram um sumo sacerdote perfeito e, acima de tudo, eterno. E só um adendo, o versículo 1, pastor, que o senhor leu, do capítulo 5, mostra que um homem foi constituído para resolver questões divinas. E aí esse homem, por ser falho, não conseguia resolver. E aí Deus vai tomar essa forma humana para que ele seja Deus e homem, e assim ele possa resolver de uma vez por todas. Agora, porque se Deus constituiu este homem para fazer um intercessor com relação às coisas de Deus, e Deus deu a orientação do que deveria ser feito, por que este homem não poderia, de forma alguma, exercer esse ministério de maneira perfeita? Se Deus escolheu a tribo, se Deus estabeleceu, disse o que é que deveria ser oferecido, quando deveria ser oferecido. Isso. Por que não era perfeito? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade, estudando a lição 13, que tem como título Sacerdócio Celestial. No bloco anterior, nós estávamos comentando sobre o sacerdócio, o sumo sacerdote, as características descritas em Hebreus no capítulo 5, sobre o sumo sacerdote, que ele era separado dentre os homens para
fazer o serviço divino, né, com coisas concernentes a Deus, e oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. E nós deixamos a seguinte pergunta: ora, se o sumo sacerdote ele foi escolhido por Deus para realizar essa atividade, oferecer dons e oferecer sacrifícios pelos pecados, por que é que esta obra não era perfeita? Em primeiro lugar, porque o sacerdote ele não era a solução do problema, porque ele fazia parte do problema. Por que ele fazia parte do problema? Porque o próprio texto, no versículo 2 do capítulo 5, diz que ele mesmo está rodeado de fraqueza. O capítulo 7, que o presbítero irmão Jonathan citou, capítulo 7, versículo 28, melhor dizendo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Em primeiro lugar, ele não era a solução do problema, ele era parte do problema. Isso. Segundo, que as ofertas que lhes era oferecida a Deus não eram perfeitas porque estavam sendo oferecidos animais que não têm domínio de existência, né? Porque a ofensa foi feita por um homem e só um homem poderia obedecer para que na obra deste homem Deus pudesse aplicar a sua justiça e o mérito a ele pudesse ser estendido pela fé a toda a humanidade. Então, primeiro, que ele fazia parte do problema. Segundo, que as ofertas não eram perfeitas. E terceiro, porque no capítulo 7, no versículo 23, diz assim: e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, olha, a oferta não era perfeita. Segundo, eles eram pecadores. E porque eram pecadores, a morte lhes era comum. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a morte passou a existir por conta do pecado. Quem legitima a morte é a existência do pecado. Então, como sumo sacerdote, ele não tinha como continuar o seu ministério, ele tinha o seu ministério interrompido pela morte, e a morte era a maior declaração pública de que ele também fazia parte do problema. Mas com relação a Cristo, irmão Jonatas, a gente vê que Jesus, diferentemente do sumo sacerdote, claro que a gente precisa aqui entender a natureza humana de Cristo, né? Nós já estudamos sobre isso em outras lições. Aprendemos que na natureza humana de Cristo, Cristo era 100% homem, mas o que Cristo se diferenciava da natureza humana, a presença do pecado. Isso. Ele não tinha pecado. Isso nós podemos ver em Romanos, no capítulo 8 do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, o texto nos diz o seguinte: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, observe, em semelhança da carne do pecado. Jesus não era pecador, ele veio em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O texto também que descreve a humanização de Cristo, lá em Filipenses, no capítulo 2, nós temos também a descrição do apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não deixou de ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o texto diz que Cristo era semelhante aos homens, mas ele diferia de quê? Na questão do pecado. Então, como é que a gente pode enquadrar que Cristo sentia as mesmas tentações, Cristo tinha as mesmas fragilidades que o sumo sacerdote descrito em Hebreus capítulo 5? Porque a natureza que Cristo possuía era da mesma substância que a natureza que Adão possuía antes do pecado.
Adão foi feito perfeito, Isso. Adão foi feito sem pecado, mas foi tentado. E a tentação de Adão foi a árvore da ciência do bem e do mal. A tentação de Jesus foi uma vida inteira. Jesus já estava imerso em uma sociedade que já estava pluralizada no pecado, já estava mergulhada no pecado. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, nós temos a seguinte expressão: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, olha aí, primeiro ele diz, olha, Jesus, ele sentiu sim as nossas fraquezas. Jesus sentiu sim as nossas fraquezas. Nós vemos, por exemplo, Jesus chorando, Isso. né, lá na morte de Lázaro, lá em João, no capítulo 11. Nós vemos Jesus se cansando, João capítulo 4, versículo 6. Jesus tendo fome, Mateus capítulo 4, versículo 2. Nós vemos também Jesus tendo sede, João capítulo 19, versículo 28. Nós vemos que Jesus também crescia e amadurecia como qualquer outra pessoa. Lucas capítulo 2, versículo 52. Ele aprendeu a obedecer. Jesus aprendeu a obedecer? Sim, aprendeu a obedecer. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Então, Jesus foi 100% homem. E o texto diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Mas qual é a diferença? O texto diz, mas sem pecado. Jesus era santo, né, irmão Jonas? Santo e absolutamente santo. O texto bíblico mostra claramente que ele é 100% homem. A diferença de Jesus para os demais homens é a presença do pecado, como o senhor falou. Isso. Mas Jesus estava sujeito às mesmas tentações. Mateus capítulo 4, por exemplo, é um exemplo clássico disso aí, onde o diabo tentou o Senhor Jesus ali. Tentou em necessidades, não é? Em necessidades, por exemplo, como o próprio pastor citou, capítulo 4, verso 2, diz que, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, algo natural do ser humano. Mas aí o diabo vai usar essa questão natural para que ele use o seu poder em benefício próprio, coisa que é contra a sua própria natureza. E Lucas capítulo 4, versículo 13, a revista corrigida diz assim, e acabando o diabo toda a tentação, há outras versões que diz assim, esperando o momento oportuno para atacar novamente, porque era humano. E interessante é o seguinte, é quando a Bíblia vai relatar sobre a tentação de Cristo, né, exclusivamente neste capítulo que Mateus fala, Lucas fala, Lucas traz uma informação que Lucas é bem cirúrgico, né? Bem cirúrgico. Lucas traz uma informação que eu acho fascinante, que ele diz o seguinte, Lucas capítulo 4 e versículo 2 diz assim, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Olha, Lucas vai dizer que Jesus foi tentado em todos os dias. Não foi, embora que a cena nos pareça que só foram três situações, mas Lucas vai dizer assim, não, ele foi tentado todos os 40 dias que ele estava. Observe, a Bíblia destaca esses 40 dias. Só que Jesus chegou aos 33 anos de idade. E o texto de Hebreus diz, em tudo ele foi tentado, em tudo, em todas as áreas humanas, em todas as áreas que você imaginar, Jesus foi tentado. Mas qual a diferença? Ele decidiu obedecer e não pecou. Exatamente, pastor. E Filipenses capítulo 2 já demonstra isso, o senhor leu anteriormente, mostra que ele veio com esse objetivo, não é? Ele veio com um objetivo traçado, mas ele submeteu-se a ele, não é? Vamos voltar para esse texto, né, que o pastor Nádio Jackson leu anteriormente, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte
e morte de cruz. E aí depois é destacado nos versos 10 e diante que Deus o exalta soberanamente. Então, a gente precisa entender que sim, Jesus era um sacerdote humano, mas diferentemente de Adão, ele não peca, ele não erra. E o texto diz aí, sendo obediente, ou Isso. seja, isso já se pressupõe o exercício livre, de livre vontade em se submeter à vontade do Pai. Isso, pastor. Né? Porque o Senhor Jesus poderia abortar o projeto. Ele poderia muito bem, ele poderia... Tem alguém uma vez já disse assim, Jesus não poderia pecar. Ok, em tese sim, mas dentro da natureza que ele possuía, que Adão possuía, ele poderia pecar sim. Mas por que ele não pecou? Porque ele se submetia à vontade do Pai. Diversas vezes ele disse que a sua vontade era fazer a sua comida e a sua bebida, era fazer a vontade do Pai. Jesus chamava os discípulos para orar e os discípulos iam dormir. Jesus disse, não podeis ao menos velar 1 hora comigo. Lá em Lucas, no capítulo 6, quando Jesus vai escolher os discípulos, a Bíblia diz que ele passa uma noite inteira orando e depois desce e dos discípulos separam os 12 discípulos. Então, Jesus vivia uma vida de oração, Jesus vivia uma vida de consagração. E Jesus, como homem, teve sede, teve sono, dormiu no barco mesmo, né? Foi. E tem pessoas que dizem assim, não, ele estava fingindo que Não, estava estava dormindo. mesmo Ele dormindo. estava dormindo, que ele estava cansado. Ele chorou mesmo, né? Quando chorou mesmo. Então, ele era 100% um homem. A diferença é que a tentação na vida de Jesus é diferente da tentação em nossa vida. Porque em nossa vida, Tiago vai nos dizer no capítulo 1, que cada um de nós é tentado quando é atraído e envolvido por suas próprias concupiscências. Isso. Ou seja, o pecado já está dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele vai descrever isso lá em Romanos, no capítulo 7. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele está falando sobre o pecado, ele vai dizer assim, de maneira, versículo 17, capítulo 7, versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Por quê? Por causa da lei do pecado que havia dentro de Paulo. O pecado está dentro de nós. Quando nós somos tentados é quando somos atraídos por algo que já está dentro de nós. A nossa natureza decaída, ela não vai ser pulverizada quando nós nascemos de novo, passando pelo processo da regeneração, não. Paulo vai dar uma grande recomendação aos crentes, e vai dizer aos crentes da Galácia, né, que eram crentes carnais, ele vai dizer assim, olha, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, se você não anda em espírito, há uma tendência de andar no pecado e se entregar ao pecado. Mas com relação a Jesus, a tentação é externa, não foi interna, foi externa. Satanás tentou em todas as áreas e mesmo sendo tentado em todas as áreas, ele foi um vencedor. Ele preferiu ser obediente, pastor. O senhor citou algo, e eu gostaria de confirmar isso com o texto bíblico. Mateus 26, versos de número 53 e 54. Se você puder abrir sua Bíblia, veja o que diz as Sagradas Escrituras. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir as Escrituras que dizem que assim convinha que aconteça? Então, a realidade da vida de Jesus era cumprir aquilo que o Pai determinou. E isso faz dele um sacerdote perfeito, não é? Porque é um ser humano, é um ser humano que não está pecando, que não está falhando, pelo contrário, deseja que o nome de Deus seja glorificado nele, mas também é Deus. É Deus. E é por isso que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 7, verso 17, que o seu sacerdócio é um sacerdócio eterno. Mas como eu posso dizer que Jesus é um sacerdote se ele não serviu o sacerdócio, não exerceu o sacerdócio no templo de Herodes? Que, aliás, embora tenha esse nome templo de Herodes, mas é o mesmo templo de Zorobabel, né? Aquele que nós falamos no programa passado. A diferença é que o templo de Zorobabel sofreu uma reforma por Herodes, que Herodes queria agradar os judeus, porque ali na Judéia, os historiadores dizem que quem conseguisse governar a Judéia governaria qualquer
qualquer lugar no mundo, porque ali era um barril de pólvora explodindo, né? Havia muitas revoltas, então ele, para apaziguar, né, a oposição, e aí ele faz uma reforma. Flávio Joséfo vai dizer que essa reforma é feita atendendo aos critérios, né, e a consulta aos rabinos. Os rabinos, né, são consultados, né, porque como é um templo do Senhor, não poderia ser feito de qualquer forma. Então, quando nós falamos e comentamos de que quando Jesus entra no templo e é a glória profetizada por Ageu no capítulo 2, versículo 9, estamos considerando que de fato é o templo de Herodes como o segundo templo depois do templo de Salomão, né? Depois Salomão, porque Zorobabel é o mesmo templo de Zorobabel, só que reformado. Mas como é que o escritor aos Hebreus pode defender essa tese de que Jesus é sumo sacerdote superior, é a oferta, é o sacrifício, se nem ele exerceu o sacerdócio no templo de Herodes? Mas isso, é claro, nós estaremos respondendo depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. E no bloco anterior nós deixamos a pergunta. O escritor aos Hebreus, ele mantém nos capítulos, no capítulo 8, né, capítulos 5 ao 8, mantém a tese que Jesus é um sumo sacerdote superior, é sacerdote superior, é oferta superior. Mas como Jesus poderia ser sacerdote superior se Jesus, irmão Jonas, nem exerceu o sacerdócio no período em que ele viveu aqui na terra, no Templo de Jerusalém? O escritor aos Hebreus já deixa isso bem claro, né? Em Hebreus capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 14, dizendo claramente isso que o senhor está falando, que ele não era, se fosse pela descendência da tribo, ele nem sacerdote ele poderia ser e nem poderia exercer naquele exato momento. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é sacerdote, mas sacerdote superior, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o capítulo 7 e o versículo 13, do versículo 13, do capítulo 7, do versículo 13 até o versículo número 15, mostrando que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Bom lembrar que em lições anteriores já foi mencionado que o sacerdócio de Melquisedeque é anterior ao sacerdócio arônico. Então já coloca o sacerdócio de Cristo num nível superior. E no capítulo 8 do livro aos Hebreus, e o versículo 1 mostra que existe um tabernáculo onde homem nenhum entrou, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Então já mostra que esse tabernáculo, que é superior, que o sacerdócio arônico não tinha acesso, só quem que vai ter acesso a ele é o Senhor Jesus Cristo. Isso. Então nesse aspecto ele é sumo sacerdote, sim. Sumo sacerdote porque é segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote porque é perfeito, sumo sacerdote porque no sacerdócio arônico o sumo sacerdote morria, mas não ressuscitava. Jesus morreu e ressuscitou. Ressuscitou para nunca mais morrer novamente. Então ele é sumo sacerdote perfeito. E contribuindo, pastor, se eu me permitir, fazer um adendo ao que o Jonas está comentando, eu gosto de ler 2 versículos. Capítulo 9 de Hebreus, verso 11, diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Aí veja o verso 24. Agora, interessante, o tabernáculo não desta criação. Então, a arca não poderia ser de forma nenhuma que está nos céus. Verdade. Lá no capítulo 11, versículo 19, não poderia ser aquela arca lá do tabernáculo. Até porque Moisés chegou a ver os materiais, né? Deus disse assim, faça conforme o modelo que foi mostrado no monte. Então, existe um tabernáculo no céu, como foi mencionado pelo professor Jonas. E no livro de Reis já mostra que ela já estava sem a urna do maná, sem a vara de Arão que floresceu. Ela já estava assim, descaracterizada de como ela era de dentro do tabernáculo. Primeiros Reis, capítulo 8, versículo 8 e 9. Isso. O outro versículo, pastor, é o versículo 24. Esse é extraordinário. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mão,
figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O versículo 24 demonstra que Cristo não entrou no lugar santo, no lugar santíssimo, nos dias em que habitou aqui, mas entrou num lugar muito mais, vamos dizer assim, perfeito, e fez o que nenhum ser humano poderia fazer. Está diante de Deus para interceder por cada um de nós. Então, é aí que entra a questão da sua superioridade. E o próprio escritor, ainda no capítulo 10, verso 1, vai dizer assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Perfeito. Então, tudo no Antigo Testamento, as leis cerimoniais eram apenas sombra. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam, né? Não podia aperfeiçoar de forma alguma, porque nós já falamos, o sumo sacerdote era pecador, fazia parte do problema, tinha seu ministério interrompido pela morte e as ofertas oferecidas não eram a oferta perfeita, né? Não era oferta perfeita. Então Cristo é superior, né? Porque Deus o constituiu sumo sacerdote de um tabernáculo superior, como o texto disse aqui, tabernáculo superior não feito pelas mãos dos homens, feito pelas mãos de Deus, e Deus o constituiu como sumo sacerdote neste tabernáculo que está nos céus, onde Cristo entrou e ali ofereceu sacrifícios. Em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 24, diz assim: mas este, falando de Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ou seja, o sacerdócio de Cristo não é só superior porque ele morreu como um homem, porque ele era o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas porque ele tinha a natureza também divina. Isso, pastor. Né? E não era apenas um homem que estava morrendo na cruz, não era apenas uma oferta pelo pecado da humanidade, era o próprio Deus, que a dívida nossa era com Deus. Então, o próprio Deus resolveu humanizar-se, se submeter pelo seu projeto. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19, 10. Se submeter, morrer, para que no mérito do homem Jesus, ele pudesse salvar toda a humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo, ele lá em Filipenses, voltando ainda a Filipenses, no capítulo 2, ele vai nos dizer o seguinte, versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus possuía a natureza divina, mas o exercício do seu ministério não foi pautado pela utilização de seus atributos divinos, mas os milagres que Jesus realizava, os milagres que Jesus fazia por obra do Espírito Santo. Ele se submetia ao Espírito Santo, submetia a sua vontade ao Pai e estava ungido com óleo de alegria mais do que os seus amigos. Né? Aqui Lucas nos diz isso em Atos, no capítulo 10, no verso 38, diz o seguinte: e como Deus ungiu a quem? A Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Ou seja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Jesus homem. Isso. A Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Observe, o texto não diz que ele curava os oprimidos do diabo porque ele era Deus. Está dizendo porque Deus era com ele. Está falando da humanidade de Cristo. Humanidade de Cristo. Cristo, homem, se submete à vontade divina, desenvolve relação íntima com Deus, uma relação tal que este óleo da unção que estava sobre ele lhe dava autoridade. Isso. Observe que quando Jesus nasce, o primeiro encontro que ele tem com
o endemoniado, com aquela legião, ele disse, filho, vocês vieram já atormentar, já vieram atormentar-nos antes do tempo, mas como é que Satanás, Jesus não tinha morrido, mas como é que Satanás já sabia? Já sabia, porque ele sabia que as profecias, sabia de todo o coro angelical que houve no nascimento de Jesus, e sabia que era o Deus conosco, que Jesus era o Deus conosco. Então, por natureza, Jesus já tinha autoridade, por natureza, mas Jesus precisava conquistar esta autoridade na sua humanidade. E através da aí se submete, por isso que o texto diz, e Deus o exaltou sobremaneira, mas ele não tinha natureza divina, para que Deus se exaltasse a si mesmo? Não, Deus exaltou Jesus. Glória a Deus. Jesus, e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho que há no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tabernáculo celestial, Jesus, sumo sacerdote, o único sumo sacerdote. Mas você diz assim, mas ele não é da ordem de Melquisedeque? Será que Melquisedeque está lá? Não. Melquisedeque era pecador como qualquer outro. E quando diz que ele foi escolhido segundo a ordem de Melquisedeque, está dizendo que, da mesma forma que Melquisedeque foi escolhido por Deus, num tempo que ainda não havia sacerdócio instituído, Deus escolheu Jesus. E aí, com um detalhe a mais, é que Jesus não só era mais uma pessoa, Jesus era o Filho. Era o próprio Filho que foi gerado por Deus, e quando fala de geração aí, está falando da humanização de Jesus. Isso. Porque se eu for entender gerar como princípio lá, eu estou dizendo que Cristo é uma criação de Deus. Não. Por que é filho? Porque ele foi gerado por Deus. Gerado por Deus o quê? Na humanidade de Jesus. Porque a humanidade de Jesus foi obra e graça do Espírito Santo. Não foi através de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Jesus foi implantado ali no ventre de Maria, cresceu, nasceu, cresceu, desenvolveu, sofreu toda a tentação, mas pela relação que tinha com o Pai, pela comunhão que tinha com o Pai, conseguiu vencer. E aí a frase mais importante da história da humanidade, podemos ouvir de sua boca e registrado nos anais dos evangelhos, que é: Pai, está consumado. Glória a Deus. Porque eu vim fazer, me submeti, glória a Deus, conquistei, e agora estou provando que amo a humanidade, tendo levado o meu projeto, glória a Deus, até a morte e morte de cruz. É verdade, pastor. Falando da humanidade de Jesus e do seu ministério sacerdotal, né? O autor da lição trabalha aqui também, irmão Jonatas, que a igreja em si é um reino de sacerdotes, né? É um reino sacerdotal. E aí, irmãos, há uma preocupação muito grande com relação a interpretar esse texto de maneira isolada. O senhor está com o texto aí? Estamos, pastor. Leia aí, por favor. 1 de Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe. Aí há pessoas que dizem assim, não, todos nós crentes somos sacerdotes. E aí utiliza até a grande frase de Lutero, sacerdócio universal, de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes. Então, se todos os crentes são sacerdotes, todos os crentes podem ministrar a ceia, todos os crentes podem administrar o óleo da unção? Não. Nesse sentido, não. Observe, o texto lá, abra sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, o texto nos diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E aí o versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja, toda a nação de Israel era um reino sacerdotal. Mas a nação sacerdotal era a nação sacerdotal para os povos ao redor.
Mas a nação de Israel, havia dentro da nação de Israel um sacerdócio, que Levítico 8 trata lá da separação de Arão como sacerdócio. Ou seja, a nação toda é uma nação sacerdotal, mas dentro da nação sacerdotal existe um sacerdócio que é separado para tratar da nação sacerdotal. E no princípio neotestamentário funciona do mesmo jeito. Nós temos a igreja, que é também chamada de nação santa, né? Isso. Nação sacerdotal. Somos chamados também em Apocalipse, no capítulo 1. Somos chamados também de reis e sacerdotes. Somos chamados de sacerdotes. Mas dentro dessa mesma premissa que é a nação de Israel. Todos nós somos sacerdotes. Mas existe sim, dentro da igreja, que é o reino sacerdotal de Deus, existe o governo da igreja que Deus estabeleceu. Atos capítulo 20, E verso 28. versículo 28, rapidamente, nosso tempo já estourou. Atos 20 e 28, veja o que o texto nos diz, o apóstolo Paulo. Olhai, pois, vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós temos também as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito também é rica. Essas epístolas, chamadas epístolas pastorais, são ricas em mostrar que havia sim um governo na igreja, havia um princípio. Atos capítulo 6, a separação dos diáconos, mostra ali que já havia um princípio de liderança estabelecida na igreja. Filipenses 1:1 já mostra que havia bispos e diáconos. Então, havia um governo sim na igreja. Então, quando diz que a igreja é um reino sacerdotal, não está em nenhum momento excluindo aí o governo da igreja. Isso. E Deus sempre trabalhou com o seu povo através do governo, né? Isso foi com Israel através de Moisés e dos anciãos, né? Foi com Israel, é a mesma metodologia que Deus usa com a sua igreja hoje. Toda igreja é um reino sacerdotal, mas há um governo que Deus estabeleceu na igreja. Isso. Irmão Jonas, rapidamente, nosso tempo já extrapolou, o que é que a gente pode tirar de lição aqui nesta abordagem para estar passando ao professor que nos acompanha? Amém, pastor. Eu vou citar João capítulo 14, verso 16, Jesus dizendo assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, como o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele intercede por nós, não é? Ainda João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então, lembrando, o sacerdócio que Cristo exerce, ele exerce para a glória de Deus, mas para interceder por nós também. Bom, Jonas. A lição deixa bem claro que Jesus de Nazaré é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, sumo sacerdote perfeito, por isso mesmo pode ser o salvador de toda a humanidade. Portanto, queridos irmãos, aprendemos nesta lição que temos um sacerdote que compareceu por nós no céu, apresentando-se como sacrifício definitivo pelos nossos pecados. E baseado neste sacrifício, ele intercede por nós continuamente. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, agradecemos ao nosso Deus por mais um trimestre que Ele nos concedeu. Vamos neste momento pedir a sua bênção, toda especial, para o próximo trimestre, né? Para que o Senhor continue estendendo as suas mãos, como estendeu neste trimestre, com toda certeza, o próximo trimestre será um trimestre de bênção para a glória de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por termos chegado, ó Pai, ao final de mais um trimestre para a glória e louvor do Teu nome, onde aprendemos, Senhor, através do tabernáculo, a Tua obra redentora, onde Tu, Senhor, realizasses, ó Pai, o Teu sacrifício, salvando-nos, Senhor, dos nossos pecados e nos dando, Senhor, a salvação a toda a humanidade. Ó Pai, continua estendendo as Tuas mãos sobre cada um de nós, aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final de mais um programa.
Hoje estudamos a 13ª lição com o tema O Sacerdócio Celestial. Na próxima semana estaremos iniciando um novo trimestre e estudaremos o seguinte tema: tempo, bens e talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e ao domingo às 7h30 da manhã. Também está disponível em nosso canal no YouTube. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.